resultado do pecado. Doença não estava no plano de Deus. Deus não nos fez para adoecer. Deus não nos fez para ficarmos velhos. Deus não nos fez para a fraqueza, para a derrota. Deus não nos fez para a doença. Esse processo de doença, esse processo degenerativo que conduz à morte, é resultado do pecado, da rebelião, do afastamento de Deus. Por isso que doença traz dor, que é consequência do pecado. Doença traz sofrimento, que é consequência do pecado. Cardos, espinhos, abrolhos. É a linguagem bíblica, gerada pelo pecado. E isso nós vemos claramente na luta pela sobrevivência aqui nesse mundo. Veja o que a Bíblia diz. Salmo 38, abra a sua Bíblia ali. Salmo 38, versos 3 a 5. Salmo 38, versos 3 a 5. O salmista, um salmo de Davi, enfrentando uma situação difícil, provavelmente de doença, dizem os especialistas, ele diz assim, Salmo 38, 3 a 5. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos. Por causa do quê? Do meu pecado. Ele constrói essa palavra aqui, esse salmo, na estrutura literária hebraica, que é combinar ideias. E ele combina a ira de Deus com o pecado. Isto é, a ira de Deus é resultado do pecado. E ele diz, não existe saúde nos meus ossos. Eu estou doente por causa do meu pecado, ele fala. As minhas culpas, diz o verso 4, me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. O salmista aqui assume que ele estava doente, ele estava sofrendo. Ele fala de chagas, ele fala de feridas, ele fala de cheiro mau, ele fala de não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, por causa da minha insensatez. A Bíblia diz que nós adoecemos por causa do pecado. Nós somos pecadores, logo vamos adoecer. Mas quais seriam as causas da doença? Primeira causa poderia ser predisposições genéticas e hereditárias, né? Às vezes nós temos predisposições genéticas ou hereditárias que nos tornam propensos a adquirirmos determinadas doenças. Às vezes não temos culpa nenhuma. Não temos culpa. É o contexto do pecado, da vida, a maneira como nós adoecemos, ficamos doentes. Segunda origem ou causa das doenças poderia ser a contaminação, uma epidemia, por exemplo. Uma epidemia, você poderia ficar doente por contaminar-se. É muito comum, por exemplo, nós ficarmos gripados porque é uma epidemia de gripe, por exemplo, que pode aparecer por algum momento, alguma razão, nós estamos debilitados fisicamente e nós acabamos nos contaminando. Um acidente pode ser outra causa de doenças. Você está andando na rua ou de carro e de repente você é atropelado e você fica doente, você fica numa cama. E você pode perder os movimentos do corpo. É uma outra causa de doenças. Mas a desobediência às leis de Deus, quer sejam elas morais ou físicas, e o Espírito de Profecia coloca as leis físicas como sendo leis de Deus, tanto quanto as leis morais de Deus, pode ser a maior causa das pessoas adoecerem. E parece que esta é a causa do salmista. Ele diz, eu estou doente por causa da minha insensatez. Eu estou doente por causa do meu pecado. Eu sou responsável, eu pequei. E por isso eu estou doente. Ele fala de culpa. Ele fala de peso de culpa. E ele assume diante de Deus que ele é culpado por ele estar sofrendo.
tem medo de dizer isso. Agora vem uma pergunta. Existe alguma relação entre saúde e fé? Fé e saúde? Até que ponto ter fé beneficia a nossa saúde? Um médico famoso nos Estados Unidos queria saber sobre isso. E pelo que parece, ele é de origem judaica. Ele fez um estudo. E o resultado desse estudo é esse livro, que foi lançado no Brasil, acho que em 2003, Deus, Fé e Saúde. Ele fez um estudo científico para tentar descobrir qual a relação que existe entre fé e saúde. E ele dividiu o estudo dele em duas áreas bem distintas. Ele fala da prática da espiritualidade coletiva e da prática da espiritualidade individual. E ele analisa essas duas áreas para tentar descobrir até que ponto a fé e a prática da espiritualidade, da religião, traz benefícios para uma pessoa, ajudando-a a ter mais saúde, a viver melhor. Veja o que ele descobriu. Ele diz que afiliar-se como membro de uma congregação religiosa traz benefícios para a saúde de alguém na mesma proporção em que esta comunidade religiosa altera os comportamentos desse indivíduo. Veja o que ele disse. Simplesmente agregar-se a uma comunidade religiosa e simplesmente participar de uma comunidade religiosa, só por si só, não traz benefícios para a saúde de uma pessoa, mas trará benefícios na proporção direta em que esta comunidade ajudará esse indivíduo a mudar seus comportamentos. Então ele diz assim, que certas religiões promovem a abstinência do fumo, do álcool, das drogas, dos cafeinados, de carnes, de certas carnes como de porco, etc. Estimulam a fidelidade conjugal, a prática da sexualidade apenas no casamento, exercícios físicos, meditação, repouso, vida familiar e etc. E as pessoas, membros dessas comunidades religiosas, que praticam as orientações de suas comunidades, elas acabam sendo beneficiadas porque há uma mudança de seus hábitos de vida, de seus comportamentos, de alimentação, de estilo de vida. E, consequentemente, ela terá mais saúde do que a média das pessoas ou do que as pessoas que não se envolvem. Outra coisa que ele descobriu que das religiões estudadas, o judaísmo é a religião que tem o maior índice de comportamento saudável. Das religiões estudadas por esse indivíduo, ele descobriu que o judaísmo tem como religião o maior índice de comportamentos saudáveis. Consequentemente, os adeptos do judaísmo acabam tendo benefícios de saúde maior do que outros segmentos religiosos. Afiliar-se, portanto, a uma religião aumenta a exposição a crenças que servem para mudar o comportamento do indivíduo. E ao mudar o comportamento dele, consequentemente, um dos benefícios que ele terá é a saúde. Ele ainda diz que frequentar regularmente a religião beneficia a saúde porque faz com que a pessoa viva numa comunidade.
E ao viver numa comunidade, isso também beneficia, porque ameniza o efeito do estresse e do isolamento. Todos precisam de companhia. Uma vez eu fui fazer um casamento numa igreja aqui em São Paulo. Na época eu morava no interior, era um domingo à tarde. Fiz o casamento. Quando terminou o casamento, eu estava saindo pela lateral, uma senhora me cumprimentou, começou a falar comigo. Ela disse assim: eu gosto de vir aos casamentos na igreja. Eu sou adventista, ela disse. Moro próximo aqui da igreja. E eu não fui convidada para esse casamento, mas eu vim. Sabe por que eu vim, pastor? É porque eu moro sozinha num apartamento. E eu não perco nenhuma oportunidade de estar em grupo. Então eu venho em tudo que tem na igreja. Porque me faz bem. E eu vim no casamento hoje. Eu sentei ali, pastor, foi tão bom estar aqui no casamento. E quando eu estudei e li este tema, eu lembrei deste fato. Agremiar-se a uma religião, frequentar os cultos e as atividades, beneficia a pessoa, porque ameniza o estresse, a tensão do isolamento e as tensões da vida, do dia a dia. Qual foi a primeira ideia desse indivíduo? A primeira conclusão dele? Fé, por si só, segundo o estudo dele, depois na parte conclusiva do livro, ele vai falar dos aspectos sobrenaturais da fé, que eu não vou entrar hoje nas questões dos aspectos sobrenaturais da fé, mas ele diz que fé só por fé não vai gerar benefícios. O benefício da fé será proporcional à alteração que as crenças da fé a que a pessoa se agremia mudará os seus comportamentos. E frequentar as atividades religiosas ameniza os efeitos do isolamento e do estresse na vida da pessoa, ajudando-a a ter uma vida mais saudável. Agora ele analisa a prática da espiritualidade individual. E ele coloca pelo menos 3 coisas na prática da espiritualidade individual. Ele fala da oração. Quando uma pessoa que tem uma fé é estimulada por esta fé e pelas crenças de sua fé religiosa a manter uma vida de oração, esta vida de oração beneficiará psicologicamente, inclusive biologicamente, a vida da pessoa, dando força, entusiasmo, confiança no poder de Deus, trazendo uma vida mais saudável, quando a pessoa tem uma vida de oração. Promove bem-estar e saúde a oração. Ele descobriu também que as crenças que o indivíduo tem, quando ele pratica no seu dia a dia aquilo que ele crê, isso gera uma vida mais saudável. As crenças religiosas podem ser, segundo ele, um combustível que trará benefícios para a vida da pessoa, como autoestima, ter relacionamentos mais saudáveis uns com os outros, valorização do outro, etc. Dando vigor à vida da pessoa. O partilhamento das crenças e da fé com outras pessoas dignifica o indivíduo e ajuda-o também a ter saúde. Veja o que ele diz: a prática da espiritualidade individual, na prática da oração, no viver as crenças que a pessoa aceitou e no partilhamento de suas crenças, traz benefícios para uma vida mais saudável. A fé, pura e simples, beneficia, portanto, a saúde ao inspirar pensamentos de esperança, de otimismo e de expectativas positivas. Ajuda a pessoa. Quando eu li esse livro,
E eu li porque alguém uma vez me pediu para fazer uma palestra para um grupo de enfermeiros onde eu deveria tratar do assunto relação fé e saúde. Eu fiquei pensando nas orientações que Deus nos dá na Bíblia e no espírito de profecia. Algumas pessoas não se importam com as orientações de Deus. Outras pessoas, elas assimilam algumas orientações, outras não. Por N razões. Pode ser fraqueza, pode ser compulsão, pode ser várias razões. Alguns são mais beneficiados, outros são menos beneficiados pelas orientações de Deus. Uma coisa eu sei. Se nós, adventistas do sétimo dia, prestássemos um pouco mais de atenção às orientações que Deus nos dá na Bíblia e no espírito de profecia, quem sabe nós teríamos uma média mais alta de saúde na sociedade onde vivemos. Apesar de que estudos demonstram, um estudo que foi feito com um grupo de adventistas californianos, científico, de que a média de saúde dos adventistas do sétimo dia, tomando aquele grupo como base, as expectativas de vida e a saúde deles é maior do que a média da população, naquele grupo estudado. Então nós podemos testemunhar isso. Que aqueles que seguem as orientações de Deus, que se preocupam em colocar em prática aquilo que Deus pede, podem ter uma saúde melhor, menos riscos do que a média da população. Eu não sei do quanto você conhece das orientações que Deus dá. Mas nós somos responsáveis pelo conhecimento disponível, mesmo que não conheçamos. Nós poderíamos, como cristãos adventistas do sétimo dia, viver melhor. Primeiramente, viver melhor porque, mantendo o relacionamento com Deus, pecaríamos menos, e pecando menos, nós vamos ter menos riscos. É impossível viver sem pecado, porque nós somos pecadores e vamos errar. Mas as nossas decisões seriam mais claras, mais lúcidas, e nós teríamos escolhas mais sábias, e isso geraria benefícios em termos de saúde. Isso nos ajudaria. Em segundo lugar, nós temos a fé e a crença bíblica de que Jesus nos perdoa quando nós erramos. E quando nós cremos isso e pedimos perdão e confessamos o nosso erro, nós aliviamos a culpa, porque Jesus tira e remove a culpa. E removendo a culpa, e eu tirando a minha culpa das minhas costas pela graça de Cristo, ou Cristo, melhor dizendo, tirando a culpa dos meus ombros, porque eu creio nele e aceito a ele e vou a ele em busca de graça e de perdão, eu me alivio. E isso me gera benefícios físicos. Menos estresse, menos tensões. E isso me gera benefícios físicos. Os psicólogos entendem muito bem os efeitos da culpa na vida das pessoas. Quando você ora, quando você tem fé, quando você crê, quando você lê a Bíblia, quando você mantém um relacionamento com Jesus, quando você confia que Ele vai cuidar de ti, que Ele vai te proteger, que Ele está guiando a sua vida, isso lhe dá calma, tranquilidade e, consequentemente, uma vida mais saudável. Uma vida com menos estresse, menor risco de úlceras, gastrites, colites e outros problemas advindos de um estado de nervo de tensão, de pessoas que vivem tensas, carregando um fardo de culpa. São benefícios que a religião de Cristo e a Bíblia nos trazem. Mas além disso, colocar em prática algumas orientações de Deus, claras e definidas, que a Bíblia nos dá. E que nem sempre colocamos. Uns avançaram um pouco mais, outros avançaram um pouco menos. E essa foi a discussão de Paulo aos Romanos.
ele chega a dizer que nós temos que suportar uns aos outros, ele chega a chamar os irmãos fracos, né? E ele fala lá que os irmãos fracos comem só legumes e verduras, né? E isso dá toda uma discussão. Mas ele diz que nós temos que nos respeitar uns aos outros, porque uns cresceram mais em algumas áreas, outros nem tanto, mas nós temos que nos respeitar. Esses tempos alguém me disse assim: pastor, você sabe por que há menos vegetarianos na igreja do que deveria haver? Eu disse: não tenho ideia. E ele disse assim: por culpa dos vegetarianos. Mas eu falei: não entendi. Ele disse: pastor, os vegetarianos são tão chatos, e eles pressionam tanto as pessoas, e acham que eles estão no céu, no terceiro céu já, que eles alcançaram a glória, que eles ficam pegando no pé das pessoas e criam uma aversão. E eu fiquei pensando comigo, pode ser que até seja uma das causas. Seja como for, Deus nos dá orientações. E nós deveríamos prestar atenção a estas orientações. Nós viveríamos melhor. Uma das promessas de Deus aos israelitas quando eles saíram do Egito é: vocês não terão as enfermidades que os egípcios têm. Vocês não terão. Se você guardar as minhas instruções, as minhas leis, as minhas normas, vocês não terão. Às vezes eu fico pensando comigo, né? Um adventista do sétimo dia que conhece a Bíblia, Espírito e Profecia, eu penso que algumas doenças nós nunca teríamos se colocássemos em ordem algumas orientações de Deus. Eu sei que existem predisposições genéticas, hereditárias, problema de colesterol. Deus diz que nós não devemos comer gorduras, né? Gordura de nenhuma espécie, Deus fala, nada. Mas nós comemos muita gordura. E aí tem o mundo falando das gorduras saturadas, não sei o quê. Eles estão pregando para nós. É só para você pensar. Mas eu queria convidá-lo para que abra a palavra de Deus em Provérbios. E eu quero analisar aqui um capítulo de Provérbios, uma parte do capítulo de Provérbios, onde Deus dá algumas coisas, algumas orientações interessantes aqui. Vamos ler o verso 8 do capítulo 3 de Provérbios. Vamos começar pelo verso 8, depois nós vamos voltar para o verso 1. Provérbios, capítulo 3, verso 8. A Bíblia diz assim: isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso lhe dará. Isso o quê? Para entendermos isso, nós temos que ler os versos anteriores. Vamos ver o que nos dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vamos ver, a partir do verso 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso o quê? Vamos analisar. Verso 1. Não esqueça da lei de Deus. A palavra lei aqui é Torá. Torá significa todas as instruções contidas nos 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio. No Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Os 5 livros de Moisés. Preste atenção na lei de Deus.
Não esqueça das orientações de Deus, as orientações que Deus deu. Não esqueça. Elas são importantes. Aqui também fala de mandamentos. Então, Torá como um todo, não esqueça da Bíblia, da Torá, das orientações de Deus. E guarde no coração, na mente, guarde na mente e no coração. Guarde os mandamentos, as instruções específicas que Deus dá. E aqui está, por exemplo, não coma sangue. Não coma sangue. Não coma sangue. Não coma porco. Não coma frutos do mar. São mandamentos, orientações claras. Não coma isso. Não coma isso. Se você não comer isso, se você seguir, não esquecer dessas orientações, guardar no coração, você vai viver melhor. Isso vai te trazer saúde. 2. Guardar os mandamentos de Deus. Que está ali, já falei. 3. Verso 3. Que o amor e a fidelidade jamais abandonem você. Isso é, seja fiel. Prenda no pescoço a fidelidade. Não negocie. Estou lendo um livro e li uma ideia interessante do autor. Ele diz que fidelidade é uma questão de decisão, da vontade. E ele diz, da mesma forma, a desonestidade também é uma questão de decisão. Eu decido se quero ser honesto ou se quero ser desonesto. Quero ser fiel ou quero ser infiel. É uma questão de decisão. Ele diz assim, não esqueça da lei de Deus, das orientações, dos mandamentos, guarde os mandamentos de Deus. E agora seja fiel, a fidelidade, o amor, prenda no pescoço, coloque aqui, prenda, fica preso em você. Escreva na tábua do teu coração, na tua mente, está aqui, escreva-os na tábua do teu coração. O verso 4 diz assim, aliás 5, confie no Senhor. Confie no Senhor. Se apoie nele. Não no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não, confie na sabedoria de Deus. Deus sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Existem algumas orientações na Bíblia, irmãos, para as quais Deus não deu explicação. Sabia disso? Deus não explicou, Ele só deu a ordem. Deus não explica. E se você for falar com a ciência, com os especialistas aí, eles vão dizer, não, isso é bobagem, você não precisa fazer isso. Não, isso aí é bobagem, isso aí não tem nada a ver. A ciência não... Mas Deus falou. Quer ver uma coisa? Eu vou soltar e depois você analisa. Eu não sei porquê, mas está na Bíblia. E tem gente que acha que é por causa da lei cerimonial, mas eu não sei se é por causa da lei cerimonial. Como eu gosto de pensar, eu quero que você pense também. Pensa, quer ver? Está me vindo à mente agora. Eu nem escrevi aqui para dizer isso. Mas Deus não explicou por quê. Lá nas orientações de Deus, na lei, lá no Antigo Testamento para o seu povo, Ele disse que uma mulher, quando ganhava um bebê, se o bebê era menino, ela teria que ter um resguardo de 40 dias. Mas se fosse uma menina, o resguardo deveria ser de 80 dias. E Deus não explica por quê. E não dá explicação nenhuma. Agora, se Deus pediu, alguma razão tem, só que Ele não explicou. Por isso a Bíblia diz assim, confie no Senhor. E não se estribe no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Quando meus filhos eram pequenos, eu dizia para eles assim, há momentos que eu não posso explicar, confie em mim. Quando eu der uma ordem, me obedeça. Porque há momentos que eu não posso explicar. E quando eu não puder explicar, acredite em mim. Confie em mim. Tem muito disso na Bíblia. Quer ver uma outra coisa? A gente tem algumas ideias.
Deus diz assim: lembra-te do dia do sábado para santificar. E a única explicação que ele dá, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar, e nesse dia descansou. Aí o ser humano diz: mas por que não pode ser outro dia? Por que não pode ser outro dia? Por que tem que ser? Não é 1 em 7? Tudo bem, pode ser quarta, terça, quinta. Essa é a racionalização humana. Mas Deus pediu isso. Deus diz assim: tragam 10% da renda de vocês para minha casa. Pronto. Ele não explicou por quê. Por que 10%? Por que não foi 1%, sei lá, 3%? Para que tinha que ser 10%? Ele não explica. Confie no Senhor. Não se estribe no seu próprio entendimento. Porque isso vai te trazer saúde. Saúde para o corpo e vigor aos ossos. Ser fiel traz vigor aos ossos. Já pensou você deitar à noite sem culpa, irmãos? Não existe coisa melhor. Deitar à noite sem culpa. Esses dias vivemos uma cena inusitada. Eu estava fazendo uma visita na casa de uma família. Éramos várias pessoas. E num determinado momento, já eram umas 10 e pouco, quase 11 horas da noite. Nós estávamos ali, tínhamos tido uma reunião de pequeno grupo, tínhamos conversado, um grupo já tinha ido embora, nós ficamos ali. A pessoa da casa falou assim: poxa, a gente podia comer alguma coisa, mas eu não preparei nada. Tá, deixa eu pedir umas pizzas para nós comermos. Certo? Vocês querem? Todo mundo, tá, vamos comer. Telefonou, veio 2 pizzas. Acontece que ela pediu uma pizza de brócolis. Brócolis. E ela esqueceu de um detalhe importantíssimo. Uma pizza de uma outra coisa e pizza de brócolis. Então eram só as 2. Daria para todo mundo. Aí ela foi cortar a pizza de brócolis. Quando ela cortou, tinha o quê? Bacon. Ela esqueceu de... Ela disse: eu não lembrei que tem que pedir, que tem que ser, porque eles colocam bacon na pizza de brócolis. Vamos fazer oração. Aí uma senhora foi orar. Essa senhora, a dona da casa, a própria dona da casa. Ela começou a orar e falou assim: Senhor, obrigado porque estamos juntos aqui assim. Obrigado por esse bom alimento. Aí ela falou assim: não, Senhor, não é um bom alimento não, mas obrigado mesmo. E todo mundo começou a rir quando terminou a oração. Ela falou: mas por que você falou isso? Porque, sabe, a gente come pizza nesse horário, realmente não é um bom alimento, mas, Senhor, tudo bem, o Senhor entende. Eu achei interessante, primeiro, a sinceridade, a espontaneidade, né? A maneira como ela orou a Deus, né? Interessante, algumas coisas Deus não explica. Ele apenas pede. Ele pede. Quando você vê na Bíblia que Deus proíbe o consumo de vinho, por exemplo, Deus não explica por quê. Fala lá, olha, cuidado, você vai acontecer isso, tal, mas... Aí hoje você descobre algumas coisas. Você sabe por quê que ocorre no organismo, tá, etc. Por isso a Bíblia diz assim: confie no Senhor. Você sabe por que Adão e Eva pecaram? Porque desconfiaram de Deus. Não acreditaram na palavra dele. Acreditaram na palavra do diabo. Porque Deus disse assim: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí o diabo veio e falou: vocês não vão morrer. Vocês serão mais inteligentes, mais sábios, se vocês comerem. Vocês vão conhecer o mal e o bem. Vocês serão que nem Deus. Eles não acreditaram na palavra de Deus, desconfiaram da palavra de Deus e acreditaram na palavra do diabo, da cobra que falava. E você conhece o resto da história. A Bíblia continua dizendo assim, veja aí, no verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Reconheça Deus. Não esqueça de Deus. Sempre com Deus, sempre com Deus. Andando com Deus, pedindo a orientação de Deus. E Deus vai orientar, Ele vai dirigir. Diz a Bíblia que Deus vai endireitar. Se porventura você, pela fraqueza humana, você cometer algum deslize, Deus vai endireitar se você o reconhecer nos seus caminhos. É uma promessa de Deus.
E aí o texto termina dizendo: não seja sábio aos seus próprios olhos. Não ache que você sabe tudo, que você sabe. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, respeite o Senhor, evite o mal. Hoje na lição da escola sabatina, nós chegamos aqui à conclusão, na diferença que a Miriam mencionou até, a diferença entre Salomão e José. José confiou em Deus. Salomão foi autoconfiante, por isso ele acabou no fim da vida dele cometendo o que ele cometeu e se afastando dos caminhos de Deus. Ele deixou de reconhecer a Deus. E este é o perigo. Irmãos, a Bíblia diz que o resultado de não esquecer a lei de Deus, a Torá, não esquecer os ensinos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, não abandonar o amor e a fidelidade, mas atá-los ao pescoço, não se apoiar no próprio entendimento, mas confiar em Deus, reconhecer Deus em todos os caminhos, trará saúde ao corpo. E diz aqui, vigor aos ossos. E isso é físico, irmãos. Não é nada espiritual, não. É saúde física ao corpo. E vigor aos ossos. Diz o verso 2: prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Um dia nós vamos adoecer, todos nós. Um dia nós vamos morrer se Jesus não voltar antes, todos nós. E a morte sempre encontra uma desculpa, é um ditado popular. Obedecendo ou não às orientações de Deus, nós vamos morrer um dia. E vamos ficar doentes um dia. E eu gosto do que o pastor Cid O'Neill costuma dizer. Ele diz assim: obedecer às orientações de Deus e colocar em prática as orientações de saúde que Deus nos dá não são garantia de que nós não vamos adoecer ou de que nós não vamos morrer. Mas é a garantia de que teremos uma melhor qualidade de vida. E esta é a diferença. Uma qualidade de vida melhor. Há muitos anos Deus nos disse: beba água, muita água. E nós não bebemos água, adoecemos dos rins, vamos para o médico com um monte de pedreira, certo? E o médico chega e diz assim: o que o médico diz? Beba água. E aí a pessoa fica com litros e litros de água andando por aí. O que o médico mandou? Mas Deus mandou e a pessoa não coisa. O médico manda, a pessoa fala. Deus diz assim: faça exercício físico. E nós não fazemos exercício físico. Deus diz assim: durma, repouse, durma em paz, venha descansar. E nós dormimos meia-noite, 1h da manhã. Estou falando de maneira genérica. Né? Meia-noite, 1h da manhã. Pessoas que ficam vendo filme até tarde, ficam impressionados com isso. Dormem pouco na grande cidade. Deus pede que nós sejamos cuidadosos. Cuidadosos. Para termos uma qualidade de vida melhor. Veja só o que a Bíblia diz, concluindo. Saúde não é resultado natural e direto da fé, mas sim uma consequência direta de viver pela fé as orientações e as leis de Deus. Porque a graça de Deus não nos exime de obedecer a Deus. Graça que não leva alguém à obediência não é graça, irmãos. É presunção. A graça me leva a viver as orientações de Deus, a guardar a lei de Deus, não para ser salvo, mas para se manter no estado de graça, de salvação, e para receber os benefícios de uma vida melhor nesse mundo. Apesar das lutas, dos desafios, das dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, e da possibilidade de adoecermos e de sofrermos, mas nós podemos viver uma vida melhor. Este é o primeiro sábado desse novo ano. E no calendário da igreja, hoje é o Dia Mundial de Saúde. E por isso eu apresentei esse tema. Porque ele é relevante para a vida cristã. Irmãos,
escutem o que Deus diz. Vamos ser cuidadosos. Vamos viver da melhor maneira possível, obedecendo às orientações de Deus e pedindo forças para Ele, para colocarmos em prática as orientações do Senhor. Para nós vivermos um pouco melhor, para sofrermos menos, para sentirmos menos dor. Porque não tem jeito nesse mundo, não tem jeito. Graças a Deus nós conhecemos Jesus. Graças a Deus nós temos algumas orientações claras que nos ajudam. Que o Senhor nos abençoe, que tenha misericórdia de nós e que nos ajude a vivermos uma vida em conformidade com a vontade do Senhor e com as orientações que Ele nos deu, mesmo que nós não entendamos por que Deus deu algumas orientações para nós. Amém.